Vamos começar então nossa aula sobre história natural da doença. Lá em 1965, com Level e Clark, eles criam um quadro esquemático para explicar o desenvolvimento natural da doença. Mas antes é importante você entender o contexto disso tudo. O novo conceito de saúde, que surge após a Segunda Guerra Mundial. Nós temos várias mudanças acontecendo aqui, a tomada de controle de posições estratégicas no cenário mundial, o surgimento da ONU, o surgimento da OMS, tá? Organização Mundial da Saúde, que vai trazer um novo conceito de saúde. Vamos lá, o que nós temos antes disso? A unicausalidade, que é o pensamento biomédico, que é focado no agente etiológico, certo? Mas o que a OMS vai falar lá em 1948? Ela simplesmente vai mudar, vai definir um novo conceito para a saúde. Então ela muda o conceito antigo de saúde que nós tínhamos. O que ela vai falar aqui? A saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não a mera ausência da moléstia ou enfermidade, ou seja, não a mera ausência de doença. A saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Certo? Então, entre os anos de 1970 e 1980, a saúde pública, a saúde coletiva, ela amplia o seu escopo e, consequentemente, as explicações causais dos processos saúde e doença também são ampliadas. Então, abandona-se o modelo unicausal, o modelo biomédico, em favor do multicausal, tá? Como modelo explicativo da história natural da doença e da determinação social do processo saúde e doença. Vamos agora para a segunda parte, então tudo certo por aqui por enquanto, né? Na história natural da doença, admite-se o conceito de saúde com uma estruturação explicativa proporcionada pela tríade ecológica. Vamos lá para a tríade ecológica: agente, suscetível e meio ambiente. Enquanto na determinação social do processo saúde e doença, admite-se um processo dinâmico, complexo e multidimensional, que engloba dimensões biológicas, psicológicas, socioculturais, econômicas, ambientais e políticas, a fim de identificar uma complexa inter-relação quando se trata de saúde e doença de uma pessoa, de um grupo social ou até mesmo de sociedades. Ao tratar a história natural de uma doença em particular como sendo uma descrição de sua evolução, desde seus primórdios no ambiente biopsicossocial até seu surgimento no suscetível e consequente desenvolvimento no doente, deve-se ter um esquema básico, que é esse esquema que foi criado, certo? De caráter geral, onde ancorar as descrições específicas. Esse esquema geral, arbitrário, é apenas uma aproximação da realidade, sem pretensão de funcionar como uma descrição da própria, certo? Então, vamos lá, que essa parte é bem importante também para você entender. A história natural das doenças, sob esse ponto de vista, nada mais é do que um quadro esquemático que dá suporte à descrição de múltiplas e diferentes enfermidades. E nós vamos agora para a utilidade desse quadro. Presta atenção. A sua utilidade maior é de apontar os diferentes métodos de prevenção e controle, servindo de base para a compreensão de situações reais e específicas e tornando operacionais as medidas de prevenção. Então, qual é a maior utilidade desse quadrinho? É para prevenção e controle e tornar operacional as medidas de prevenções das doenças, certo? Agora vamos entender como funciona esse quadrinho agora. Vamos para a primeira fase, pessoal. Essa primeira fase desse quadro chama pré-patogênese. Você também pode encontrar como pré-patológica. Essa é a primeira fase do quadrinho esquemático. O que nós temos aqui, como eu falei para vocês já
com aquele novo conceito de saúde do OMS, nós temos a multifatorialidade, tá? Então, se você vê pré-patogênese e falando sobre multifatorialidade, já é um sinal de que esses dois realmente estão ligados, de que é a questão certa, tá? Então, fatores socioeconômicos, fatores sociopolíticos, fatores socioculturais, fatores psicossociais, que nós explicamos sobre a multifatorialidade. Fatores também ambientais e genéticos entram aqui nessa primeira fase de pré-patogênese. O que acontece nessa primeira fase de pré-patogênese? Pessoal, nós temos a interação dos fatores exógenos e endógenos que fazem com que a doença se instale. Nesse primeiro quadrinho aqui, é importante frisar que ainda não há doença, mas sim existem condições que favorecem o aparecimento das doenças, que são condições que estão dentro aqui de todos esses fatores da multifatorialidade que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Então, ainda não há doença, tanto que é pré-patogênese, pré-patológica. A primeira fase não tem doença. As pessoas não apresentam o mesmo risco de adoecer, é importante a gente entender isso. Assim como os fatores de risco ou de proteção também são diferentes de acordo com as pessoas. Agora vamos entrar na fase patogênica, essa é a segunda fase. Então falamos aqui da fase pré-patogênese, que também pode ser chamada de fase pré-patológica, e agora vamos à segunda fase, que é a fase patogênica. Esse período se inicia com as primeiras ações que os agentes patogênicos exercem sobre o ser afetado. Agora presta bastante atenção. Dentro dessa fase, que é chamada de patogênica, nós temos 3 subfases, que é a fase pré-clínica, a fase clínica e a fase de incapacidade residual. Antes da gente entender cada uma dessas subfases que existem dentro da fase patogênica, vamos falar um pouquinho sobre prevenção na fase inicial. O conhecimento ele é considerado como um tipo de prevenção, tá? O conhecimento dos fatores de risco ou de proteção permitem a prevenção na fase inicial aqui. A eliminação do fator de risco também é prevenção, então uma pessoa parar de fumar, uma pessoa deixar de ser sedentária. O uso de determinadas características que funcionam como um marcador de risco, então assim, a gestação, né, que é um estado fisiológico especial, então é usada como marcador de risco, ou determinada ocupação que uma pessoa tenha também pode ser usado como marcador de risco. Vamos entender agora, então, a primeira subfase da fase patogênica, que chama fase pré-clínica. Vamos lá. A doença aqui é assintomática, tá? Na fase pré-clínica, a doença é assintomática. Nós temos o organismo já apresentando alterações. Essa fase, ela vai terminar com o aparecimento dos sintomas ou sinais da doença. Pode evoluir para cura ou progredir para a fase seguinte. Dentro dessa fase que nós temos o diagnóstico precoce, certo? Um exemplo de prevenção na fase pré-clínica é, por exemplo, um rastreamento de câncer de mama. Certinho? Então, vamos para a fase clínica. Dentro da fase clínica, o que nós temos? A doença se encontra em estágio adiantado, diferentes graus de comprometimento do organismo. A percepção da doença depende da natureza da doença, claro, das características do paciente, da capacidade do observador e também da tecnologia que é utilizada. Um exemplo de prevenção na fase clínica: remoção cirúrgica de um tumor. Tá? A remoção cirúrgica de um tumor já se enquadra em um nível de prevenção dentro da fase clínica, que está dentro da fase patológica. Agora vamos para a última fase, a fase de incapacidade residual.
Essa é a última fase da fase patológica, certo, pessoal? Então, se a doença não progrediu até a morte ou não houve cura completa, o que você vai ter? Sequelas, tá? Então, o que acontece aqui? As alterações anatômicas e funcionais se estabilizam, deixando sequelas. Um exemplo aqui dentro dessa fase é fisioterapia. Então, liga aqui. Fase de incapacidade residual já liga com fisioterapia, já liga também com a palavra sequela, certo? Fisioterapia para desenvolver a capacidade funcional que lhe restou após essa estabilização clínica. Vamos agora falar dos níveis de prevenção? Vamos lá. Vamos entender os níveis de prevenção. Nós temos a prevenção primária, prevenção secundária e a prevenção terciária. Tudo dentro desse quadro esquemático também você pode ligar ao 3, porque existem sempre 3 modos e dentro da fase patológica você tem 3 subdivisões também, a pré-clínica, a clínica e a fase de incapacidade residual. Níveis de prevenção, vamos entender as medidas de prevenção primária. Então, o melhoramento das condições econômicas e sociais da população, a promoção de campanha de saúde também está dentro da prevenção primária, divulgação de práticas de autocuidado, educação sobre fatores de risco, sua vigilância e controle, saneamento básico, vacinação e controle de pragas. Tudo isso está dentro de medidas de prevenção primárias de saúde. A gente ainda vai falar um pouco mais sobre todas elas e com mais exemplos, tá bom? Então aqui eu só tô dando uma visão geral. Agora, pessoal, dentro da fase patogênica, você tem a prevenção secundária e a prevenção terciária. Tá? Então, vamos falar sobre a prevenção secundária com exemplos. De prevenção secundária, que exemplos nós temos aqui? Diagnóstico precoce, que a gente já falou, tratamento oportuno, atuar na fase patogênica pré-clínica e clínica da doença, controlar a evolução do processo patológico. A prevenção secundária tem caráter curativo e preventivo de um risco em potencial. Exemplo, aspirina em pacientes com infarto agudo do miocárdio, para evitar outro infarto, certo? O problema nas fases iniciais, evitando complicações e comprometimento na qualidade de vida da pessoa. Nós temos a prevenção de reincidências, de complicações e de sequelas e de óbitos, tá? Medidas de prevenção secundária, busca e cadastramento de usuários para o controle e acompanhamento de riscos específicos, pré-natal, mulheres em idade fértil, menores de 5 anos, consulta médica precoce, análises clínicas e tratamento oportuno e adequado da doença. Agora vamos falar de prevenção terciária. Prevenção terciária, exemplos aí de ações? Buscar reduzir o dano, evitar sequelas e mortes prematuras. A reinserção do indivíduo à sociedade também é muito importante. A reabilitação física, psicológica, social e profissional. Agora vamos falar de todas essas medidas, novamente com mais exemplos ou reforçando esses exemplos. Pessoal, de prevenção primária, o que nós temos? A promoção da saúde consiste na adoção de medidas de ordem geral. Então, moradia adequada, escolas, áreas de lazer, alimentação adequada, educação em todos os níveis, educação em saúde, atividade física regular, saneamento básico. Pessoal, tudo isso são medidas de promoção da saúde de nível primário, né? Então, o que significa que a maioria dos brasileiros não tem acesso a esse tipo de medida.
Proteção específica, então a gente vai entrar na imunização, saúde do trabalhador, higiene pessoal e do lar, proteção contra acidentes, aconselhamento genético, controle dos vetores e reservatórios, o uso de preservativos e seringas descartáveis. Tudo isso está dentro de proteção específica. Agora vamos falar da prevenção secundária. Diagnóstico precoce. Ligue isso à prevenção secundária, tá bom? Isso vai te ajudar. Inquérito para descoberta de casos na comunidade, exames periódicos individuais para detecção precoce de casos, isolamento para evitar a propagação de doenças, tratamento para evitar a progressão da doença, limitação da incapacidade, evitar também futuras complicações, evitar sequelas, reduzir o risco de transmissão da doença. Então, todas essas medidas e essas ações estão ligadas à prevenção secundária. Prevenção terciária, chegamos lá. Então, ligando então a palavrinha reabilitação aqui à prevenção terciária, tá? Então, reabilitação, impedir a incapacidade total. Vamos lá, vou repetir. A reabilitação com a ideia de impedir a incapacidade total. Fisioterapia, terapia ocupacional, emprego para o reabilitado. Gente, isso aqui é muito importante, porque liga a toda aquela questão multifatorial que eu falei, a parte de socioeconômico. A pessoa precisa, no sistema que nós vivemos, a pessoa precisa de trabalhar, ter o salário dela, para ela ter comida, para ela ter moradia. Então, também entra como medida de prevenção terciária o emprego para o reabilitado. Com certeza, é essencial. Redução da dependência familiar, redução da dependência social, melhoria da qualidade de vida da pessoa com sequela. Bom, pessoal, finalizamos então o nosso estudo de hoje por aqui. Eu espero ter ajudado. Para você apoiar o Enfermundo, o mundo da enfermagem, é só você deixar o like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo nos grupos de estudo que você participa e também seguir o Enfermundo, né? Para você não perder nada que eu posto por aqui, tá bom? Então, até a próxima aula que será sugerida para você agora!